Boa noite para você. A recuperação da indústria em Mato Grosso do Sul. O setor já retomou o mesmo patamar de produção anterior à pandemia. A decisão do governo paraguaio de reabrir a fronteira com o Brasil, mas não em Mato Grosso do Sul. Teve protesto hoje. E o trabalho para salvar um filhote de onça-parda resgatado em um canavial. Agora no MS2. A gente começa com os números atualizados da Covid-19 no estado. 64.959 casos positivos, o total de Mato Grosso do Sul. Nas últimas 24 horas, 926 novos pacientes foram registrados. O número de mortes pelo novo coronavírus no estado chegou a 1.191. Foram 12 de ontem para hoje, 6 delas em Campo Grande. Aparecida do Taboado, Aquidauana, Miranda, Rio Brilhante, Taquarussu e Três Lagoas registraram uma morte cada cidade. O governo do Paraguai anunciou hoje a reabertura da fronteira com o Brasil, mas apenas com Foz do Iguaçu. A informação foi confirmada pela rede social do Ministério do Interior paraguaio e veiculada nos principais jornais do país vizinho. A reabertura da Ponte da Amizade, que liga a cidade paranaense com Cidade do Leste, será feita de forma experimental por 3 semanas. A medida passa a valer a partir do dia 29, terça-feira da semana que vem. A notícia dá um pouco mais de esperança para os moradores da fronteira com Mato Grosso do Sul. Hoje teve protesto lá na linha internacional. Funcionários e comerciantes de Pedro Juan Cavalheiro, cidade vizinha a Ponta Porã, tentam chamar a atenção do governo central para que a fronteira seja reaberta ali também. Sem os brasileiros, o setor enfrenta uma grande crise e desemprego. Foi um dia inteiro de protestos no Paraguai. Comerciantes e trabalhadores saíram às ruas para pedir a abertura total das fronteiras. O protesto foi convocado por comerciantes de 3 cidades de fronteira com o Brasil, incluindo Pedro Juan Cavalheiro, cidade vizinha Ponta Porã, aqui em Mato Grosso do Sul. Muitas lojas fecharam as portas do outro lado e os funcionários foram convocados a participar da manifestação. Eles dizem que com fronteiras fechadas e sem brasileiros, eles estão falindo. Essa semana, o governo do Paraguai aprovou um protocolo sanitário de abertura controlada das fronteiras. Mas os comerciantes dizem que não é suficiente, porque a medida ainda impõe muitas restrições à entrada de estrangeiros no país vizinho. A Câmara de Comércio de Pedro Juan diz que, desde o início da pandemia, milhares de pessoas perderam o emprego na cidade porque as lojas fecharam. Aqui, localmente, mais de 5.000 pessoas. Muito desemprego, aumentou a delinquência, muita informalidade. Por causa da pandemia, o Paraguai fechou as fronteiras há pouco mais de 6 meses. Em Mato Grosso do Sul, as cidades gêmeas de Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro estão divididas por uma grande cerca de arame farpado e barricadas de pneus. Toda a sociedade, a comunidade fronteiriça já não aguenta mais. É mais viável abrir a fronteira, receber de novo pouco turista, irmão brasileiro que vem fazer a compra, visitar o Paraguai, porque as lojas, as empresas têm todas as medidas protocolares que o governo exige. Então não vai ter um contágio, não vai ter contágio nesse sentido, né? E com esse anúncio da reabertura da Ponte da Amizade no Paraná, o ministro do Interior do Paraguai, Euclides Acevedo, disse que o governo pode também, entre 28 e 30 de setembro, reabrir as fronteiras em Pedro Juan Cavalheiro e Salto del Guairá. A gente vai acompanhar. A atividade industrial de Mato Grosso do Sul recuperou o mesmo patamar de produção que tinha antes da pandemia. É o 4º mês consecutivo de evolução e a expectativa é que essa alta continue. Essa fábrica de produtos plásticos produz sacolas, mangueiras e sacos de lixo para supermercados e hospitais. Atende clientes em todo o estado. No final de março e começo de abril, as vendas caíram 10% por causa da pandemia. Mas a empresa se recuperou. A produção aumentou tanto que foi preciso iniciar a construção de um novo depósito e abrir 8 vagas para a contratação. E o que nos pegou de surpresa foi justamente o aumento do consumo de materiais reciclados, né? Que isso acabou gerando uma demanda muito maior do que o normal para esse período. Nos últimos 2 meses, houve um aumento maior do que o esperado para o período,
de cerca de 25% de crescimento. E não é só aqui que as máquinas estão trabalhando a todo vapor, não. Isso está acontecendo em outras empresas do estado também. Tanto é que agora, em setembro, o nível da atividade industrial de Mato Grosso do Sul apresentou melhora pelo 4º mês seguido. Com isso, a Federação das Indústrias do Estado diz que o setor voltou ao mesmo nível que estava antes do começo da pandemia da Covid-19. O levantamento é da sondagem industrial do Radar Industrial da Fimes. A evolução da produção registrou crescimento de 26,3 pontos. Já o nível de confiança do empresariado ficou acima dos 63 pontos. Aumento em relação a agosto e setembro do ano passado. Ao longo de 2020, as atividades industriais foram responsáveis pela abertura de mais de 4 mil postos de trabalho aqui em Mato Grosso do Sul, sendo inclusive as atividades com maior peso nesse desempenho, especialmente naqueles segmentos de alimentos e bebidas. Depois de dar férias coletivas no início da pandemia, esta fábrica de tintas não só retornou os colaboradores, como também contratou mais 20 novos trabalhadores. Um deles, o Lucas. Eu trabalhei aqui como menor aprendiz e hoje eu sou efetivado da empresa. Voltei há pouco tempo, tem um mês e agora eu sou contratado da empresa. Nos últimos meses, as vendas e a produção aumentaram. Superaram os resultados do mesmo período do ano passado. E a previsão, segundo a gerente administrativa, é de um final de ano bastante positivo. A indústria da construção civil também teve um boom e com isso a indústria de tinta também cresceu. Acreditamos que de setembro em diante vai só crescer o mercado. E o comércio está otimista com a chegada do Dia das Crianças. Pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio de Mato Grosso do Sul e pelo Sebrae prevê aumento nas vendas em relação à mesma época do ano passado. O Diego Queiroz, que falou de indústria, agora está ao vivo com a gente e traz essa informação sobre outra área econômica. Oi, Diego, boa noite. Oi, Lucimar, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Esse aumento que você disse aí, que é de 5%, significa que cerca de 140 milhões de reais devam ser injetados na economia de Mato Grosso do Sul nesse Dia das Crianças, entre compra de presentes e festas também. Esse é o cenário mais positivo do levantamento, que levou em consideração que estejamos em pandemia ainda durante a data. A compra de presentes, o desejo de comprar presentes, novas contratações e também o otimismo do comércio criam toda essa expectativa e essa esperança de que muito dinheiro deva ser injetado na economia de Mato Grosso do Sul. A gente vai ver agora o que diz a economista da FEComércio a respeito desse levantamento. Podemos dizer que mais de 50% da população de Mato Grosso do Sul comprará algum tipo de presente para o Dia das Crianças, seja para presentear sobrinhos, afilhados ou até mesmo filhos. E dentre os prediletos enquanto presentes, haverá destaque para os brinquedos, seguidos pelas roupas e calçados. Pois é, a gente viu na entrevista da economista aí quais os brinquedos, quais os presentes, na verdade, que as pessoas mais pretendem comprar para as crianças nessa data. Eu trago agora alguns números que mostram as intenções dos consumidores para o Dia das Crianças. 83% pretendem ir até as lojas para fazer as compras. 12% preferem fazer essas mesmas compras pela internet. Inclusive, vale destacar que essa é uma medida muito importante para evitar aglomeração, contato com pessoas também, né, Lucimar? E ainda as pessoas, 39% dos entrevistados disseram que pretendem pedir desconto, uma forma de economizar também e ainda presentear as crianças. O sul-mato-grossense deve gastar, em média, R$ 230 nessa data. Lucimar. As crianças merecem esse mimo ainda mais, né, Diego? Ainda mais nesse momento tão delicado para todo mundo, para elas também. Obrigada pelas suas informações. Já está chegando aqui ao vivo com a gente o Caio Nogueira, porque o Hospital da Vida de Dourados vai começar a desinstalar as tendas montadas para atender pacientes da Covid-19 lá em Dourados. Oi, Caio, explica para a gente, essas tendas chegaram a ser usadas? Boa noite para você. Oi, Lucimar, boa noite para você, para todos que nos assistem aqui no MS2. Sim, essas tendas elas foram utilizadas e desde que elas foram instaladas há aproximadamente 5 meses, elas foram utilizadas e até agora elas estão montadas. Dá para ver um pouquinho elas ali no fundo, a gente não tem autorização para acessar essa parte.
mas essas tendas elas estão sem nenhuma utilização no momento referente à Covid-19. No momento, moradores de rua têm feito essas tendas como abrigo. Mesmo sem autorização do hospital, esses sem-tetos estão usando a tenda como abrigo. As tendas foram usadas, claro, nesta época da pandemia da Covid-19. Profissionais da área da saúde, da área de enfermagem, utilizaram a tenda também como área de descanso e também como refeitório. Mas agora, como o hospital não é mais referência para a Covid-19, elas vão ser desinstaladas. Nós entramos em contato com o Hospital da Vida, eles disseram que aproximadamente 10 dias essas tendas estão sem uso e que entre hoje e amanhã elas vão ser desinstaladas. Lucimar. Muito obrigada, Caio. As novas leis que podem garantir mais proteção a animais. Veja a seguir os cuidados para reabilitar esse bichinho aí encontrado sozinho num canavial. Assunto também do próximo bloco. A gente falou ontem aqui sobre uma menina de 7 anos que durante o jornal estaria recebendo atendimento médico depois de ser atingida por um tiro acidental no nariz. Depois de muitas idas e vindas, informações desencontradas, todas de órgãos oficiais, a polícia, enfim, descobriu o que aconteceu com a criança. Graciela Andrade chega ao vivo aqui para revelar o final dessa história para a gente. O que houve, Graci? Boa noite. Oi, Lucimar, boa noite para você, boa noite a todos. O caso foi desvendado hoje pela polícia. Não foi tiro acidental, nem de chumbinho, nem de festim, que foram as informações que apareceram desde ontem à noite. Na verdade, a menina caiu de um muro da casa dela. Do outro lado, num terreno baldio, havia um colchão queimado com as molas expostas. Ao cair, a menina bateu o rosto nessas molas que provocaram a lesão e o sangramento. Os pais levaram a menina para atendimento no CRS Tiradentes e aí uma nova confusão. As autoridades informaram que o pai deixou a criança e fugiu, o que reforçou a hipótese do tiro acidental. Mas, segundo a delegada responsável pelo caso, Elaine Benicasa, o pai deixou a filha e voltou para casa para cuidar dos outros filhos. Não fugiu em nenhum momento. A versão da queda foi dada pela própria menina em depoimento especial acompanhada por profissionais do setor psicossocial da polícia. Familiares e vizinhos também confirmaram o acidente no muro. Ainda segundo a delegada, um pedido de exame corpo de delito foi feito para que o laudo do perito tire qualquer dúvida sobre o que realmente aconteceu. A menina foi atendida na Santa Casa, recebeu alta hoje pela manhã, já está em casa com a família e passa bem. Ou seja, Lucimar, tudo não passou de uma travessura e uma grande confusão. Essa é a palavra, né? Confusão e toda essa mobilização, mas o importante é que é menos grave do que a gente chegou a divulgar e que ela se recupere bem, né, Graci? Obrigada pelas informações. 2 novas leis entram em vigor a partir de hoje para tentar proteger animais contra donos que praticam maus tratos. Os textos também trazem novidades sobre o comércio, bem-estar animal e proíbem quem já foi autuado uma vez de ter outros animais. As fotos são de animais resgatados pela ONG, onde o Diego é voluntário. Ano passado houve uma busca e apreensão por parte da DECAT e do CCZ. E nesse caso, a ONG Abrigo dos Bichos se tornou fiel depositária desses animais. Nós alimentamos, nós levamos ao veterinário, nós fizemos tratamento, né? Muitos deles estão com leishmaniose. 2 novas leis de proteção aos animais estão em vigor em Campo Grande. Uma estabelece uma multa de R$1.000 para quem cometer maus tratos. As agressões podem implicar ainda na perda da guarda do animal agredido e ainda o impedimento de obter outros num prazo de 5 anos. Algumas pessoas só veem aquela questão do maus tratos só quando batem, agridem ou machucam o animal. Mas o bem-estar animal ele abrange diversas outras coisas. Desde da questão da alimentação, disponibilidade de alimentação, disponibilidade de água, o animal está num local adequado, onde que ele consiga fazer suas funções, né, consiga se interagir.
Também ficou proibida na capital a venda ou exposição de cães e gatos por pessoas físicas ou estabelecimentos comerciais que não sejam credenciados. Essa proibição vale para qualquer forma de comercialização de animais, seja em feiras, mercados ou meios digitais, por exemplo. Em ambientes públicos também. Quem descumprir a lei vai pagar multa de cerca de R$ 335 por animal. O dinheiro seria destinado ao custeio de campanhas de adoção responsável, fiscalização e prevenção a maus tratos. Outra medida estabelecida na lei é que todo cão e gato colocado à venda deve ser cadastrado e microchipado. Essa lei ela surgiu de uma necessidade devido ao grande número de denúncias de maus tratos. Então, nós, da subsecretaria, nos vimos com o compromisso de criar uma lei que punisse o agressor, principalmente para que ele não tenha o direito de reaver a guarda da vítima. Até o dia 10 de setembro, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista registrou 122 casos de maus tratos, tendo 17 mortes. No mesmo período do ano passado, eram 101 registros, com 10 mortes. Nossa, judiação e covardia isso, hein? A gente vai continuar falando de animais, agora um filhotinho de onça parda que foi resgatado em um canavial na região do Paraná. Ele foi trazido para uma fazenda em Itaquiraí, no sul aqui do nosso estado. Veterinários tentam cuidar do animalzinho que vai ter de crescer longe da mãe. Esse trabalho de recuperação é supervisionado pelo CRAS, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de Campo Grande. Ele mal abriu os olhos, não tem 2 meses de vida e parece não entender o que está acontecendo. Chama pela mãe. O filhote de onça parda, encontrado por um trabalhador rural num canavial em Luanda, interior do Paraná, está agora sob os cuidados dos profissionais de uma fazenda que fica ali bem na divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul, em Itaquiraí, na área onde estão os últimos remanescentes das várzeas do Rio Paraná. Há um programa de recuperação de animais silvestres. Ela é uma onça parda de alguns dias de idade e se encontra num estado de saúde razoavelmente estável, né? Ela está um pouquinho desidratada, a gente já está providenciando aí uma dieta para ela, à base de uma fórmula própria para esse tipo de felino, né? E aí estamos focados em fazer essa estabilização de saúde dela. O preocupante é que não é a primeira vez que um filhote de onça é entregue à equipe da fazenda pelas autoridades ambientais ou até por pessoas. A onça normalmente cuida dos filhotes por mais de 1 ano, período em que ensina os pequenos a caçar. No caso do bebê oncinha, uma pergunta vem à mente: cadê a mãe? Existe abandono natural, tá? Existe abandono por ameaça, seja de fogo, seja pela presença humana. Os pesquisadores explicam que é muito raro uma onça abandonar o filhote, que na maioria das vezes a mãe é morta e as pessoas encontram esses filhotes que são resgatados. No caso dessa oncinha parda, ela foi encontrada em uma área de muitas lavouras e estradas, onde animais são atropelados ou resgatados com ferimentos. Além desse filhote, outras 4 onças continuam na fazenda. E são muitos animais de diferentes espécies, mais de 100, todos vivendo e sendo tratados. Quando esse animal estiver estável, ele será trazido para o CRAS em Campo Grande. Aqui no CRAS nós fazemos a reabilitação desse animal para que ele possa ser reintroduzido na natureza. E nesse processo, né, quando ele chega na fase jovem, ele passa por um treinamento para depois ser solto numa área cadastrada. Tomara que seja solto. Como ficou o tempo hoje em Mato Grosso do Sul? Teve chuva no Pantanal, veja a seguir. E como será a primavera este ano? A gente volta já com essa reportagem também. Hoje choveu em Corumbá, mas os incêndios no Pantanal continuam. Lucas Leles chega ao vivo aqui para atualizar para a gente. Oi, Lucas, boa noite.
Oi, Lucimar, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, hoje o IBAMA atualizou os dados da área queimada em todo o Pantanal, junto ao Laboratório de Aplicação de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos conferir os dados? Olha, de 1º de janeiro até o dia 20 de setembro deste ano, já são 3.179.000 hectares queimados em todo o bioma, sendo 1.238.000 hectares aqui em Mato Grosso do Sul e 1.941.000 hectares no estado vizinho, Mato Grosso. Para a gente conseguir entender e ter uma dimensão desse número gigantesco, desses 3 milhões de hectares, é como se 20 vezes o tamanho da cidade de São Paulo tivesse sido queimado aqui em todo o Pantanal. Hoje, inclusive aqui em Corumbá, foi um dia mais chuvoso, foi um clima um pouco mais ameno, segundo os meteorologistas, choveu cerca de 9 milímetros por aqui, só que isso não resolveu o problema, ainda há chamas na região do Rio São Lourenço, isso no norte aqui de Corumbá, já na divisa com o Mato Grosso. Inclusive, os bombeiros precisaram resgatar ribeirinhos, porque o fogo chegou a ameaçar algumas casas onde essas pessoas vivem. Inclusive, os bombeiros relatam que por lá o vento tem ajudado a espalhar bastante as chamas. Foram 5 pessoas resgatadas ontem e outras 2 hoje. Eles já estão em uma área segura na região da Serra da Molar, em uma escola onde os bombeiros estão usando como alojamento. E o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais nunca identificou tantos focos de incêndio aqui no Pantanal. Neste ano já são 16.119 focos em todo o bioma, 50% a mais do que no mesmo período se comparar o pior ano de toda a série histórica, que foi o ano de 2005. Lucimar, volto com você. Muito obrigada, Lucas. E a gente segue aqui falando ainda do tempo. A previsão indica chuva para o norte do estado. As demais regiões começam a ter elevação da temperatura máxima. Vendo aqui, todas mais ou menos com temperatura mínima amena. Cacilândia com mínima de 20, máxima de 29. Anaurilândia não sobe muito, máxima de 26. Jardim com 30. Já lá na região do Pantanal, Porto Murtinho com máxima de 37 graus. Rio Brilhante começando com 16 e máxima de 31. Cacilândia com uma previsão de chuva ali, ó, pequena. Campo Grande deve ter um dia de céu nublado. Vendo os detalhes aqui, sol com nublado e a máxima de 30 graus. Começou às 9h30 da manhã a estação que é uma das preferidas de muita gente. Estamos na primavera, período das flores e com mudanças sensíveis na fauna e na flora. Basta olhar para o céu para ter certeza, a primavera chegou. A estiagem aos poucos vai se despedindo de Mato Grosso do Sul e dando espaço às pancadas de chuva. Não são generalizadas, mas ajudam a amenizar a fumaça espalhada no ar. É preciso muita água para resolver de vez o problema das queimadas no Pantanal, que afetam todo o estado. E mesmo quando os focos acabarem, o problema será sentido por muito tempo, especialmente na primavera. No momento que essas espécies deveriam estar florindo e produzindo sementes, produzindo frutos para a fauna, ela está queimando. Então isso vai significar que vai faltar comida para uma parte. A fauna vai ter que se deslocar, ou vai morrer de fome, ou vai morrer queimada. E essa fumaça também, ela não é só fumaça. Quando a gente fala fumaça, a gente fala de um conjunto de gases, de partículas em suspensão que afetam o sistema respiratório, não só dos animais, como nossos também. Ela trouxe alívio, mas por enquanto não veio para ficar. O calor e o tempo seco devem voltar ainda no final de setembro. O prognóstico dos meteorologistas também mostra que o volume de chuva só será expressivo a partir de outubro. Em novembro, ele se intensifica, especialmente no sul e sudoeste do estado. Mas a primavera será marcada por temperatura e chuva abaixo da média. As regiões norte e a região do Bolsão são as regiões que menos poderão receber chuvas, principalmente por conta das temperaturas. Então, essa é uma grande contribuição para essa região. As regiões pantaneira, região sudoeste e região sul terão chuvas, porém mais irregulares e ligeiramente abaixo da média. Apenas a região central promete ficar um pouquinho acima da média. Dona Marilene, apaixonada por plantas, aproveita a época para plantar rosas do deserto. A planta precisa de muito sol e pouca água para florir. Para termos uma plantação bonita assim, uma única flor ou um monte de flor, você vai precisar sempre se atentar a 4 elementos: o sol, a terra, a água e a nutrição.
Toda vez que o substrato estiver seco, é necessário que você coloque água. Sendo um bom substrato, a água pode ser à vontade, desde que não haja acúmulo e o substrato fique encharcado. A estação das flores também é das aves. Nos próximos meses vamos ouvir o canto dos pássaros com mais frequência. É que na primavera, os machos tentam atrair as fêmeas. É uma época muito legal para quem gosta de observação, pois as aves estão muito mais ativas. Junto com a primavera, nós temos então aí a florada, muito mais alimentos para as aves, tanto de insetos quanto os frutos. E é muito bacana, pessoal, porque desde de manhãzinha nós podemos ouvir então o canto do sabiá e outras aves, principalmente os machos tentando atrair as fêmeas. E vamos curtir os sons e as cores da primavera. Boa noite para você, até amanhã, e a gente encerra com as imagens da Praça do Peixe aqui em Campo Grande.